Os vermes de areia de duna são talvez uma das criaturas mais icônicas da ficção científica. Gigantescos, indestrutíveis e capazes de atravessar desertos como se fossem água, e também são cultuados como divindade pelos Fremen, o povo nativo do planeta Arrakis. Mas e se eu te dissesse que, apesar de parecer absurdo, algumas partes deles fazem mais sentido científico do que você imaginaria? Hoje vamos destrinchar o verme de areia, seu ciclo de vida, como ele funciona e, o mais importante, se um animal desse poderia existir no nosso mundo. Dentro do universo criado por Frank Herbert, os vermes de areia, ou Shai-Hulud, são criaturas colossais que vivem no deserto do planeta Arrakis. Eles podem chegar a 450 metros de comprimento e são fundamentais para o ecossistema do planeta, como também para toda a política do universo da obra. E aqui começa a parte realmente interessante, porque, além de um monstro, esse bicho também é um sistema biológico complexo. Bom, para começarmos a falar sobre essa criatura, vamos entender um pouco primeiro sobre o seu funcionamento e sobre sua anatomia, a começar pelo seu ciclo de vida. O ciclo de vida de um verme gigante começa com uma criatura quase microscópica. Esse é o plâncton de areia, um bichinho que come a especiaria. Esses plânctons submergem e se enterram na areia e entram em uma fase de pupa. Durante esse estágio larval, eles se transformam em trutas de areias, também chamadas de criadorzinhos pelos Fremen. E aqui a especiaria começa a ser formada. As trutas de areia misturam a pouca água disponível com sua bile e formam uma massa, chamada de pré-especiaria. Essa massa se acumula na areia e, com a liberação de gases, a pressão aumenta e eventualmente ela explode, entrando em contato com a superfície do planeta e com o Sol. E isso faz ela passar por um processo químico que vira, por fim, a especiaria, o famoso melange. Já as trutas de areia podem morrer durante as explosões. As que sobrevivem se agrupam e passam por um tipo de transformação químico-biológica, perdendo sua individualidade e virando como se fosse um superorganismo. E isso é, por fim, o verme de areia, um bicho que vai crescer por centenas de anos até ficar daquele tamanho absurdo. E o verme, por sua vez, quando morre, se dissolve em inúmeros plânctons, dando assim início ao novo ciclo da vida. Ou seja, o verme não é só um animal isolado, ele é o estágio final de um ecossistema químico-biológico complexo. Agora vamos trazer isso para o nosso mundo, e algumas coisas realmente fazem sentido, a começar pelo corpo segmentado. Aqui no nosso mundo nós temos os anelídeos e os artrópodes, como minhocas, sanguessugas, insetos, aranhas e crustáceos, o que permite um movimento eficiente. E sobre a locomoção, a areia ela realmente pode se comportar como fluido? Sim, isso é física real. A fluidização da areia é um processo físico cujas partículas sólidas de areia são transformadas em um estado semelhante a um fluido, através de um fluxo ascendente de ar ou outro gás, ou, como os vermes fazem, através da vibração da própria areia. Quando o ar é borbulhado de baixo para cima através do leito da areia, ele diminui o contato e a fricção entre os grãos, permitindo que eles se movam livremente. Mesmo assim, não se engane, mover algo desse tamanho na areia seria como tentar nadar em concreto semilíquido. A areia não iria conseguir sustentar normalmente o corpo do verme. Isso porque, apesar de parecer líquido, isso não é igual a ser líquido. A areia fluidizada ainda é muito mais densa e viscosa que uma água normal. Ela ainda apresentaria alta resistência e um atrito residual absurdo. Mover um corpo desse tamanho precisaria de uma estrutura muscular quase impossível biologicamente. E as sensibilidades do solo? Bom, aqui no nosso mundo temos inúmeros animais que também têm essa capacidade. Talvez você não saiba, mas o elefante consegue detectar vibrações através do solo a até 15 quilômetros de distância. Isso é muita coisa. E ele faz isso através de células especializadas em suas patas. Temos também as aranhas, que fazem isso através das teias ou pelos, as cobras através do solo, jacarés através da água e morcegos através da ecolocalização. Esses você deve conhecer. Mas agora começa realmente os problemas. E o que não faz sentido dentro da ciência? Para um bicho daquele tamanho existir, ele vai enfrentar alguns problemas e vamos elencar alguns deles aqui, sendo o primeiro deles a oxigenação. Como um bicho daquele tamanho recebe oxigênio suficiente?
Espécies terrestres, como minhoca, utilizam da pele fina, úmida e vascularizada para fazer essa troca gasosa. Mas os vermes, como sabemos, eles têm uma carapaça muito rígida e isso com certeza dificultaria do ar entrar na parte interna do organismo. Simplesmente, o oxigênio não conseguiria atravessar metros e metros de tecido. E esse processo, chamado de respiração cutânea, só funciona mesmo em distâncias muito pequenas, logo para animais também pequenos. Ele precisaria de um sistema respiratório bem complexo e isso nós não temos no nosso mundo. E sobre a estrutura corporal. Criaturas grandes precisam de um suporte estrutural absurdo. E na Terra, o maior animal que já existiu é a baleia azul. E o indivíduo grande pesa em torno de 190 toneladas. E ela só consegue esse peso todo devido ao ambiente que ela vive, que é a água. Mas e um verme? Qual seria o tamanho de um verme? Bom, usando a proporção de tamanho dos anelídeos, a criatura análoga mais parecida que temos no nosso mundo, podemos fazer o seguinte cálculo. Uma minhoca real com cerca de 20 centímetros de comprimento, 1 centímetro de diâmetro, pesa em torno de 3 gramas. Escalando para 450 metros, temos um fator de escala de 450 dividido por 0,2, que daria um verme de aproximadamente 2.250 vezes maior que uma minhoca. Mas isso o comprimento, porque o peso ele não escala linearmente. Você deve conhecer a famosa lei do quadrado cubo. Peso ele escala com volume, o que nos daria um resultado de aproximadamente 34 mil toneladas. Mas não para por aí não. Aqui entra um ponto importantíssimo. O verme ele não é mole como uma minhoca. Ele tem uma carapaça espessa, dentes rígidos, que é uma estrutura densa, e um tecido muito mais resistente. Vamos assumir então um aumento de densidade conservadora de 2 a 3 vezes maior que uma minhoca. Isso nos daria um resultado ajustado de aproximadamente 80 mil toneladas, ou seja, praticamente 450 vezes mais pesado que uma baleia azul. Isso é como comparar um carro com uma montanha em movimento. Um verme gigante definitivamente colapsaria sob a própria massa. E a energia? Quanto ele precisaria comer? Animais gigantes não comem proporcional ao peso, e isso a princípio pode parecer um pouco contraditório, mas essa é a lei de Kleiber. E isso acontece porque basicamente quanto maior o bicho, mais devagar é o seu metabolismo. Logo, quanto maior o animal, menos ele come proporcional ao quilo. Tomando novamente a baleia azul como exemplo, para um animal de 190 toneladas, ele precisaria de 3 a 4 mil calorias por dia. Já um verme de 80 mil toneladas precisaria de aproximadamente 1.600 toneladas de comida por dia. E aqui entra a pergunta que quebra com tudo. De onde vai vir tanta comida de um deserto, um ambiente pobre em nutrientes? Ou seja, do jeito que vemos em Duna, a coisa é um pouco difícil realmente de existir. Mas agora vamos brincar com a ciência e vamos deduzir, contornando todos esses problemas aí. E se esse bicho realmente existisse, o que ele precisaria para poder funcionar aqui na Terra? A começar pela escala. Você pode achar que crescer indeterminado seja algo impossível, mas aqui no nosso mundo temos vários animais que fazem isso, como as sucuris e lagostas. Crescimento indeterminado é o nome disso. E esse crescimento ele desacelera consideravelmente depois de um animal atingir a maturidade sexual, posteriormente até se limitando a fatores como a disponibilidade de alimento, o habitat ou o próprio metabolismo da criatura. Mas no nosso mundo, esses vermes com certeza teriam que ser bem menores. Talvez eles tivessem alguns metros, mas não centenas. Ele também provavelmente precisaria de um exoesqueleto. Esse peso não é só um problema para o bicho como um indivíduo, é um problema para qualquer estrutura que exista desse tamanho. Ele precisaria de um sistema hidráulico super desenvolvido, e põe super nisso, com tubulações enormes para passagem de fluidos e juntas de dilatação. Talvez até um exoesqueleto feito de concreto armado para não colapsar. Algo que fosse resistente e maleável. Mas e quanto à dissipação de calor? Em um planeta árido, se movimentar geraria uma grande quantidade de calor internamente, e esse calor ele precisaria ser dissipado. Por aqui, temos alguns animais que suam, como a gente, outros entram em rios e lagos para se refrescar. Mas aí vem outro grande problema. O verme simplesmente é alérgico à água.
Ele teria que ter basicamente um órgão resfriador que emanasse todo esse calor, como a nossa pele faz. Ou talvez ele precisasse de um cooler de um supercomputador. Ele poderia também simplesmente parar para não reaquecer. Imagina uma visão dessa. No meio do deserto, você vê um monte de vermes de areia enfileirados tomando banhozinho de sol para resfriar. Eu não sei nem se teria como eles resfriarem no sol de Arax. Teriam que ter um sistema respiratório ativo semelhante aos insetos, mas muito mais desenvolvidos. E muita comida, e põe comida nisso. Fungos, raízes, micro-organismos e tudo que o verme conseguisse encontrar ali embaixo da areia, ele teria que comer. Talvez até conseguir energia de alguma forma extra através de algum processo químico. E essa seria a nossa versão realista do verme de areia. O Frank Herbert foi realmente brilhante em criar um bicho desse. Ele não é só um monstro gigante, é um ecossistema fechado, onde o verme produz a especiaria movimenta a economia e o ambiente inteiro depende, por sua vez, desse fator. E isso é ficção científica de alto nível, porque parte da lógica ecológica é real. Então, qual o nosso veredito? Esse verme ele realmente poderia existir? Bom, do jeito que vemos em Duna, realmente não tem como. Mas os princípios por trás dele, a biologia, a ecologia e a física, são muito mais reais do que parecem. E talvez seja isso que torne Duna tão fascinante. O Frank Herbert pega coisas impossíveis e constrói em cima disso com coisas que realmente poderiam sim existir. Se você curte esse tipo de análise misturando fantasia com ciência real, deixa seu like e não deixa de comentar aqui qual o próximo bicho da ficção você gostaria de ver sendo destrinchado cientificamente no próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Fator Fantasia, um abraço e até a próxima!